Vamos orar todos juntos? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós todos, que merecíamos receber o castigo eterno diante do Senhor Deus, recebemos o amor do Senhor Jesus Cristo, pois o Senhor Jesus recebeu a maldição e o castigo que nós merecíamos receber, encarregou esses nossos pecados na cruz, e através do seu sangue precioso, os nossos pecados foram lavados para sempre. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido essa imensa graça da salvação. Nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos louvando a sua santa palavra. Estamos aprendendo a sua palavra. E nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que possamos estar dentro desse seu rebanho em comunhão. Nós queremos que o Senhor esteja conosco nesse presente momento. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. Que através da sua mão de misericórdia o Senhor possa sustentar a cada um. Entre nós, que ninguém decaia da sua graça, que o Senhor permita a sua piedade. Senhor, as nossas igrejas na Coreia, no mundo todo, todos os irmãos e irmãs que estão no meio da fé para pregarem o Evangelho. Nós queremos que o Senhor há de protegê-los, a cada um, que através do seu poder e palavra, o Senhor possa sustentá-los, que o Senhor possa permitir a graça. Que o Senhor permita para que muitos espíritos possam ser conduzidos diante do Senhor Deus, para que possamos cumprir o seu trabalho de evangelização. Aqueles que estiverem no meio da doença, aqueles que estiverem no meio da fraqueza, que o Senhor possa chamar a cada um, que o Senhor permita para que nenhum pereça. Que a cada momento o Senhor Deus possa nos permitir a palavra que é necessária. Que o Senhor possa nos ensinar qual caminho que devemos trilhar. Nesse presente momento, a sua santa palavra que o Senhor deseja manifestar, a sua santa vontade. Que o Senhor permita para que nós possamos compreender cada momento mais. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar a palavra de João, capítulo 15. Palavra de João, capítulo 15. Versículo 9 e 10, eu irei ler. João capítulo 15, versículo 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos que meu Pai, e permaneço no seu amor. Então, pelo domingo de manhã, nós estamos continuamente aprendendo sobre a vida dos cristãos que nasceram de novo, o espírito que estava morto pelos pecados e delitos, agora pela graça e o amor do Senhor. E tivemos uma nova vida, nós, esses cristãos, após a salvação, como é que devemos viver. Estamos continuamente aprendendo através da palavra. É por isso, da outra vez também, os cristãos que nasceram de novo são pessoas que receberam o amor do Senhor. Então, através dessa imensa graça do amor do Senhor, então agora vivem sendo levados por esse amor do Senhor. Agora, dentro dessa vivência, nós podemos ver que o Senhor Deus, Ele manifesta. E é por isso que nesse amor diante do Senhor Deus, ainda não foi terminado. Então, eu quero continuar pregando sobre isso, até no louvor. Nós podemos ver que tem uma letra dizendo: toda a palavra que ouvi toda a minha vida fala do amor grandioso do Senhor. Eu quero continuar ouvindo.
Então, quando nós falamos sobre a história de amor, o nosso coração se alegra e pode ficar feliz. Especialmente, o amor do Senhor é diferente do amor mundano. Através desse imenso amor do Senhor Deus que se torna a origem para nossas vidas. O Senhor, que é a origem do amor, Ele derramou em nossos corações. E nós agora estamos vivendo dentro desse amor. E nós podemos dizer que isso é a vida de fé. Nós, através da palavra do Senhor Deus, podemos aprender cada momento mais. Assim como o cântico que diz, agora a palavra que me amou, eu estou diante da Bíblia. Então, dentro da Bíblia, diversas palavras que existem. A palavra mais surpreendente que nós podemos realmente nos surpreendemos e agradecemos é que o Senhor, Ele nos ama. O Senhor grandioso, todo-poderoso, imenso que Ele é, Ele amar um pecador. Como isso é algo surpreendente, não é? Então não existe ninguém que foi salvo pelas próprias obras. Como na palavra de Efésios, capítulo 2, versículo 4 também. O Senhor que nos salvou, através da sua imensa misericórdia, riquíssima misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Nós recebemos a graça, então pela graça somos salvos. Então o Senhor, Ele permitiu esse imenso amor, através da morte e ressurreição do Senhor Jesus, que foi manifesta essa graça. E nós fomos salvos através dessa graça. Então quer dizer que sem o amor do Senhor, nós seríamos pessoas que iríamos perecer para a eternidade, viveríamos sem esperanças. Então, mas o Senhor, através desse amor para com o pecador, o amor incondicional, um amor totalmente diferente do mundo, um amor HP, dito em grego. Então é um amor totalmente discernido do amor que temos no mundo. É um amor perfeito, é um amor completo, é um amor eterno, é um amor santo, incondicional. Então nós recebemos esse amor do Senhor Deus. Não é que nós tenhamos algo de bom, mas sim, quando nós éramos inimigos, recebemos o amor do Senhor, é um amor incondicional. Após compreendermos esse amor do Senhor Deus, nós compreendemos e cremos, nós recebemos a salvação. E é por isso que esse amor do Senhor Deus foi o que nós recebemos, é por isso que nós amamos a Deus. Como em 1 João, capítulo 4, versículo 16, ele disse que nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus. E também na Bíblia diz que o Senhor, Ele não é que nós tenhamos amado a Deus, mas Deus, Ele nos amou primeiro. Então nós podemos dizer que o Senhor Deus, Ele nos amou primeiro. Através desse amor que Ele nos amou, nós vivemos uma vida de fé, que é sendo conduzido por esse amor. Então nós podemos ver que dentre os 12 discípulos do Senhor Jesus que escreveram as palavras da Bíblia, nós podemos dizer que o João, ele era o mais novo dentre os discípulos. Então, o apóstolo João, ele é considerado, ele mesmo se denomina o discípulo amado por Cristo. Então, os 12 discípulos foram amados pelo Senhor Jesus, claro. Mas uma pessoa que recebeu mais amor do Senhor Jesus, nós podemos dizer que é o João Batista. Apóstolo João, perdão. É por isso que na última ceia, o Senhor Jesus, enquanto estava com seus discípulos, nós podemos ver que ele estava abraçado ao Senhor. E não havia ninguém que podia afastá-lo do Senhor ali naquele momento. Então, como é que ele estava ali dependendo do Senhor, ao lado do Senhor? Então, se nós olharmos o formato dos judeus comendo,
Eles não comem assim eretos, eles comem ou jantam assim meio que deitados, desse jeito. Então, se vocês virem no filme Ben-Hur, vocês conseguem ver como que era na época. As pessoas, elas deitavam-se quase que meio deitados e comiam, dizendo que é confortável. Eu não sei por que que isso é confortável, mas quer dizer que o Senhor Jesus, já que ele sempre estava ao lado do Senhor Jesus, então ele se encostava no Senhor Jesus e comia. Então nós podemos ver que ele é o discípulo que recebeu muito amor do Senhor. O apóstolo João, ele escreveu o Evangelho de João, e as epístolas de João e também Apocalipse. E é por isso que 5 livros foram escritos por ele. Então, de todos os livros, 66 livros da Bíblia são muito importantes. Então, mas se formos para escolher um livro muito importante, qual que seria para escolher? O Evangelho de João. Evangelho de João. A Bíblia toda, ela evidencia o Senhor Jesus. Mas o João capítulo 5, versículo 9, ele disse que essa palavra testifica do Senhor. Então, buscai nela ter a vida eterna. Então, realmente, essa palavra do Senhor Deus, que evidencia a palavra do Senhor. E o Senhor que se refere sobre o Cristo que viria para este mundo, que seria o prometido, que haveria de cumprir a promessa do Senhor. E dentro da palavra do Evangelho de João, nós podemos ver que está escrito mais detalhadamente sobre a graça e o amor do Senhor. É por isso que no Evangelho de João, nós podemos ver que realmente é sobre o amor do Senhor. Cada momento mais a palavra do Senhor foi escrita de forma detalhada. É por isso que em João capítulo 15, versículo 9, disse: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Então, se nós olharmos a palavra de João, João capítulo 15, 16, 17, 18, o Senhor Jesus, antes de ser realmente levado, capturado para ir para a cruz, ser crucificado, ele foi contando palavras realmente longas na noite anterior. Então nós podemos ver que ele disse: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Então, se nós olharmos para esta palavra, o Senhor Deus, nosso Pai, realmente como ele amou, realmente o Deus Pai, amar o Deus Filho. Então ele fala, realmente assim como o Pai me amou. O Senhor Jesus, realmente, quando recebeu o batismo, saiu da água, ele viu os céus se abrirem e a voz lá dos céus dizendo: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Bem como Mateus capítulo 17, nós podemos ver na Monte da Transfiguração, a mudança do Senhor Jesus. Ouviu-se a voz do Senhor Jesus nas alturas, dizendo: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Então, e vós escuteis as suas palavras. Então, nós podemos ver que realmente é o Filho do Senhor Deus que mais agrada o Senhor Deus. Então, este é o Senhor Jesus. Então, aqui está dizendo que realmente o Pai me ama. Então, esse amor é algo inimaginável. O homem, quando ele tem o seu filho único, por exemplo, ele deve amar demais. Então, ama assim de forma realmente extraordinária. Mas imagine o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, ter o seu Filho unigênito, que é o mesmo que Deus. E esse Senhor Jesus agora está dizendo: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Então, com esse amor que ele recebeu do Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele amou os discípulos. E não somente os discípulos, mas os discípulos que receberam a salvação, posteriormente eles representam todos os cristãos. O Senhor Deus que criou todas as coisas, ele, como amou seu Filho unigênito, o Senhor Deus também, ele nos amou. Então, através desse amor que recebemos do Senhor, não é um amor somente por palavras, não é um amor somente pela boca, não é um amor que é sem obras,
Então não temos como saber se o amor é verdadeiro ou é falso se não tiver obra, se não tiver a manifestação. O Senhor ele não amou a nós somente por palavras. O Senhor ele amou as pessoas do mundo, o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para a morte de cruz. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós podemos ver que esse amor do Senhor é muito maior do que o nosso pecado. Então não existe nenhum pecado nosso que não possa ser perdoado pelo Senhor. Então, assim como o Senhor, ele realmente está dizendo, Deus me amou, e assim eu também vos amei. Então, olhem só, realmente não é algo tão valoroso, é algo que nós não conseguimos imaginar. Esse amor do Senhor Deus. O amor do Senhor de amar o seu Filho unigênito e entregar o seu Filho para a morte de cruz. E através desse amor do Senhor, ele está dizendo realmente, assim como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Então, como que o Senhor ele nos ama? O Senhor ele morreu na cruz por nós, ele derramou todo o seu sangue por nós, ele fez todas as coisas, sacrifícios por nós, para nos salvar. Então, já que ele nos amou, agora nós que recebemos essa graça do Senhor, agora nós podemos permanecer no amor de Deus. Então, as pessoas que receberam a salvação são aqueles que receberam essa graça do Senhor. Então, uma pessoa que recebeu esse amor do Senhor. Então, agora ele pode viver uma vida de permanecer no Senhor. Então, o Senhor ele está dizendo para permanecer no seu amor. O que é permanecer no seu amor? Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. O mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. O Senhor Jesus, ele obedeceu. Como na palavra de Filipenses capítulo 2, já disse que o Senhor Jesus, ele é o mesmo que Deus, mas não se fez por usurpação como Deus, mas se fez como homem. E ele se sujeitou até a morte de cruz. Então, o Senhor Jesus, ele é o filho mais amado que recebeu o amor do Senhor Deus. Mas ao mesmo tempo, o Senhor Jesus é aquele que recebeu o amor do Senhor Jesus, do Senhor Deus, é por isso que ele se sujeitou até a morte de cruz. Ele ter morrido na cruz, isso quer dizer que é o mandamento que o Senhor Deus permitiu para ele. Nós podemos dizer que existe a ordem do Senhor Deus. Então, realmente o Senhor ele está dizendo para nós amarmos como ele. Por quê? O Senhor ele cumpriu esse amor. Ele manifestou esse amor. Ele praticou esse amor pela morte. Ele está dizendo, realmente, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, quem é que recebeu o amor do Senhor? Agora precisa viver uma vida de permanecer no amor do Senhor. E como é isso? É guardar os seus mandamentos. Guardar os mandamentos do Senhor. Nós já agora aprendemos na outra semana o que é o mandamento do Senhor. Então, o Senhor ele já disse, um novo mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros. Assim como eu vos amei a vós, amei-vos uns aos outros. O novo mandamento é para amarem uns aos outros assim como eu vos amei. Então, assim como o Senhor ele nos amou, precisamos amar o irmão. Então, este é o novo mandamento. O que é o antigo mandamento? O antigo mandamento são os 10 mandamentos. Se nós dividirmos 10 mandamentos, nós podemos ver que é para dar todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua vida para amar ao Senhor, para amar o próximo como a si mesmo, para usar todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua vida para amar o Senhor. E é essa pessoa que pode considerar o outro como a si mesmo. Então, assim como ele está com fome, ele pode comer. Realmente existe todo esse auxílio, cuidado. Então, antes, realmente que estávamos nu, despidos, realmente recebemos a roupa, fomos vestidos por alguém. Então, quer dizer que recebemos esse amor, esse cuidado.
Então, se nós pensarmos nesse amor que o Senhor ele tem por nós, então nós não temos como manifestar esse amor do Senhor Deus realmente por nós mesmos. Por quê? Realmente esse amor do Senhor Deus foi manifesto pelo Senhor Jesus, que foi enviado pelo Senhor Deus para a morte de cruz. O Senhor Deus usa toda a sua força, todo o seu coração, toda a vida para nos amar. Então, através desse amor, nós podemos dizer que o Senhor Jesus, realmente, antes de sua vinda, não houve ninguém que buscasse o Senhor Jesus, não havia pessoas que podiam dar toda a sua vida para viverem pelo Senhor. Então, por quê? Porque a vida do homem não tem como ser assim. Então, usarem todo o coração para o Senhor. É necessário dessa toda a força, toda a sua vontade, depender de toda a sua vida nisso também. Então, será que nós podemos amar o Senhor Deus? Vamos dizer, não. Realmente, olhem para o povo de Israel que serviram, foram escolhidos pelo Senhor Deus. Eles foram desobedientes e é por isso que foram amaldiçoados. Então, por que realmente eles foram? Porque não havia o amor do Senhor Deus dentro deles. Ou na palavra, João capítulo 5, o Senhor ele já disse que realmente para os judeus dizendo, eu sei que dentro de vós realmente não credes nas minhas palavras. Então eles diziam, usamos todos o coração, toda a vida, toda a força para servir ao Senhor. Mas como é que você vive desse jeito? Uma pessoa que recebeu a salvação tem como viver assim, mas quem não recebeu é impossível. E nós agora que recebemos esse imenso amor do Senhor Deus, como na palavra de Romanos capítulo 8, realmente o Senhor ele já disse que realmente Ele permitiu o seu amor por nós. Ele não poupou o seu Filho. Ele deu para nós. Então Ele não poupou o seu Filho, mas antes entregou por todos nós. Como nos não dará também com Ele todas as coisas? Então esse amor que Ele permitiu para nós. Através desse amor que nós somos salvos. O que vocês acham sobre isso? Então, as pessoas que receberam esse amor do Senhor, esse novo mandamento, quer dizer que o Senhor Jesus, Ele deu a sua vida, Ele se entregou por nós, nós precisamos amar uns aos outros. Então, esse amor é algo realmente muito alto, grandioso. É o amor HP. Então, nós podemos ver que a linguagem é um significado totalmente diferente, assim como no grego. Então, nós podemos dizer que a relação da família, realmente, storks, entre amigos e filia, entre homem e mulher, eros, mas o amor para com Deus é HP. Então, dependendo do conteúdo, é dado essa denominação do amor para cada um. Então, nós podemos dizer que o amor do Senhor Deus é diferente do amor dos homens, a dimensão é diferente. Então, nós somos pessoas que recebemos esse amor do Senhor e recebemos a salvação. Como em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, realmente ele já disse que nós somos aqueles irmãos que recebemos o amor do Senhor. Então, nós somos aqueles que recebemos o amor do Senhor. Como na palavra de Romanos, capítulo 5, realmente já disse que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo nos faz compreender a palavra do Senhor Deus. E não somente nos faz compreender, mas derrama esse amor do Senhor. Ele planta dentro do nosso coração. Assim como o feijão que ele pode brotar na temporada. Então o amor do Senhor Deus ele se manifesta naquele homem. Então, nós podemos dizer que é algo surpreendente, não é mesmo? E é por isso o Senhor Jesus já disse, realmente, se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Então, assim como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Então, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Então, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor.
Então nós precisamos pensar nessa palavra de forma profunda, não devemos esquecer. O amor não é teoria. O amor somente por palavras não está certo. Como na palavra do 1 João, capítulo 3, versículo 18 também disse: Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Quem é que não consegue amar por palavras e de língua? Todo mundo consegue. É muito fácil todos falarem palavras assim. Mas um amor que não tem obras, que não tem prática, não é um amor verdadeiro. Então, as pessoas nos Estados Unidos dizem que amam, falam muito bem. Mas e os coreanos? Vivendo a vida toda, é difícil alguém falar, nossa, querido ou querida, eu te amo. Então, eles passam realmente por. Ficam muito envergonhados, eles querem falar, mas não conseguem. Mas se nós olharmos nos Estados Unidos, eles falam muito fácil, I love you, you love me. E assim, eles vivem mais depois se divorciam ou se separam. Então, quer dizer que isso somente está o quê? Preso na palavra, na boca. Isso não é algo verdadeiro. Então, no amor não existe falsidade, não existe mentiras. É por isso que em 1 João, capítulo 1, realmente ele já disse que nós amamos os irmãos e irmãs sem falsidade, sem mentira. Então, assim como Cristo nos amou. Então, realmente, através desse amor do Senhor, nós que fomos vivificados pela verdade, agora sem falsidade, enquanto nós amamos o Senhor Deus, podemos amar os irmãos. Então, quer dizer que essa chama da palavra, realmente, ela não é apagada. Então, esse amor do Senhor agora está aceso dentro do meu coração, na vinda do Senhor. Então, realmente, esse amor do Senhor que foi manifesto dentro de nós, quer dizer que essa chama do Senhor está dentro do nosso coração. Então, o homem e a mulher, eles se encontrarem primeiramente, como que eles se amam tanto? Então, se a outra pessoa não recebe o amor dela, ela parece que vai adoecer, vai morrer. Falar, se eu não tiver você, eu vou morrer, e se você não me tiver, realmente e você vai morrer. Então, olhem só, é realmente um amor tão profundo. É o primeiro amor da vida. Mas, depois que vai passando o tempo, o amor vai se esfriando. Então, primeiro só olhavam coisas boas, mas depois que vai vivendo a vida, vão vendo fraquezas. Depois vão vendo coisas boas, mas coisas ruins também. E assim, cada momento quer dizer que o amor ele vai se esfriando. Então, uma mãe havia dito, gente, como é bonito o bebê que ela tem. Um bebê tão bonito. Então, ela pensou, meu bebê não pode ser tão bonito. Ela queria ver uma parte que não fosse tão bonita. E foi e olhou para o ânus da criança. Mas depois que olhou, viu que era muito bonito. Então não existe parte que não seja bonito. Por quê? Porque ama. Então, mas quando esse amor ele se esfria, as coisas boas parecem más, realmente vai se tornando um problema. É por isso que em Apocalipse capítulo 2 também, a igreja de Éfeso, realmente como eles amavam ao Senhor. Como é que eles viveram obedecendo ao Senhor. Então foram manifestos os falsos apóstolos, era uma igreja exemplar. Mas o Senhor disse que existe algo para repreender. Perdestes o primeiro amor. Então aquele amor puro se apagou. Então aonde que perder esse amor? Esse primeiro amor, quer dizer que tem as obras que se manifestam nesse primeiro amor. É por isso que o Senhor disse para eles que há de mover o castiçal deles. Quer dizer que o Espírito Santo há de partir daquela igreja. Então, desde o primeiro momento que recebemos a salvação, quando nós olhamos para os vizinhos, realmente a pessoa pode parecer bonita, feia, rico, pobre, inteligente. Não importa as coisas do mundo.
Como em 2 Coríntios, nós podemos dizer que agora nós não amamos as coisas da carne. Então, realmente, Cristo também, ele veio da carne, mas nós não o conhecemos pela carne. E pensem, se nós formos conhecer o Senhor Jesus pela carne, filho de carpinteiro pobre, nunca frequentou uma escola, viveu uma vida pobre, trouxe algumas pessoas bem insensatas, que seriam os pescadores da época, e está andando com eles, é desprezado pelos judeus. Então, as pessoas que não creem em Jesus, o que eles dizem? Eles falam, esse Senhor Jesus, que foi crucificado, ele está sendo chamado de Messias, de Cristo, de Senhor. Então é assim eles perseguiam. Apóstolo Paulo também. Ele era um homem que realmente perseguia todos aqueles que diziam que Cristo, que Jesus era o Cristo. Ele falava, nossa, que hereges, nós precisamos matá-lo. E ele perseguia também. Se formos conhecer pela carne, o Senhor Jesus não tinha nada de formoso, não existia nada de belo nele. Como em Isaías capítulo 53 já explica. Então, mas, agora nenhum homem agora vive pela carne. Então, seja inteligente, seja realmente uma pessoa insensata, seja uma pessoa rica, pobre, seja uma pessoa bem educada ou não, seja uma pessoa que tenha etiqueta, respeito, não importa qual é a vida. Se ela é branca, amarela, preta, não importa. Realmente, nós cristãos que recebemos a vida, realmente por esse fato de termos recebido a salvação, como é que nós amamos tanto? Isso é amor do Senhor. E é por isso que nós agora, então, através desse amor realmente carnal, humano, não é algo que nós estamos vivendo. Já que compreendemos esse amor do Senhor, já que recebemos a vida eterna juntos, já que agora somos irmãos e irmãs diante do Senhor Deus, podemos amar uns aos outros. Então podemos dizer que este é o amor do Senhor e este é o amor santo. Então é por isso que no momento que esse amor ele se apaga, vai se tornando o quê? Insensato. Então as pessoas ricas vão ficando junto com as pessoas pobres vivem com as pessoas pobres, eles vivem entre si. São pessoas que realmente são bem educadas. Então cada um forma que grupos e gostam de se unirem ali. Então nós não estamos vivendo pela condição carnal que nós temos neste mundo. Então nós não somos pessoas que devemos estar ao lado ou longe, somente julgando, dizendo isso ou aquilo. Então, mas nós podemos dizer que o que ele está dizendo é que esse é o amor. Então, esse amor que o Senhor ele nos amou. Através desse amor, as pessoas que não receberam a salvação. Assim como o Senhor ele tem misericórdia de nós. Então, realmente, até este homem foi criado conforme a imagem do Senhor, ele recebeu a salvação. Então, nós podemos dizer que as pessoas, por não compreenderem essa graça, essa palavra do Senhor Deus, vivem essa vida tão infeliz. Então, através desse amor do Senhor, nós podemos dizer que nós podemos viver diante do Senhor Deus. Por conta do amor que recebemos, de pregar o Evangelho para as pessoas, de dar a vida pelos pecadores. Porque quando nós éramos pecadores, o Senhor Jesus ele morreu por nós. Quando nós éramos inimigos do Senhor, realmente podemos dizer que o Senhor Jesus ele veio e morreu por nós. Então, o Senhor que veio e morreu por nós, esse Senhor ele nos ama. Seja nosso tempo, seja os nossos bens, toda a nossa própria vida também. Se preciso, nós precisamos entregar. E olhem só, quantas pessoas devem ter morrido por nós para que o Evangelho fosse pregado até a nós. Então, se não houvesse esse sacrifício, o Evangelho não poderia ser pregado. Se nós olharmos na palavra de João, capítulo 13, 14, na noite anterior do Senhor Jesus, ele morreu, ele lavou os pés dos seus discípulos também.
Então ele disse, assim como eu vos amei a vós, amei-vos uns aos outros. Se nós olharmos em João capítulo 13, versículo 1, o Senhor Jesus disse, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor Jesus, ele os amou até o fim. Ele já sabia que estava próximo a hora de passar deste mundo para o Pai. Mas aqueles 12 discípulos que estavam ali naquele presente momento. Ali no meio tinha Judas Iscariotes também. Então, o Senhor já soube que Judas iria vender o Senhor Jesus. Permitiu diversas chances para ele se arrepender, mas ele não se arrependeu. E é por isso que o Senhor lavou até os pés do discípulo. Quando nós estamos, por exemplo, no almoço, nós trazemos coisas gostosas e entregamos para alguém. Por quê? Nós queremos manifestar o amor. Isso é que é mostrar que queremos, que respeitar, queremos ajudar. Estão falando, olha, faz isso, pode fazer. Eu vou continuar te amando. Mas você continua me desprezando? Eu não tem como ser assim, não é? Então o Senhor lavou os pés de Judas. Então o Senhor Jesus ele não odiou a Judas. Realmente Judas é aquele que recusou o amor do Senhor até o fim. Nós, para as pessoas que nos odeiam, nós podemos ter o quê? A misericórdia. Nós podemos não amar moralmente deste mundo. Mas o Senhor Jesus que morreu nessa cruz, onde as pessoas apontaram, cuspiram, mas o Senhor Jesus disse, Pai, eles não sabem o que fazem. Os perdoe os pecados. Então, eles viram o Senhor Jesus crucificado, xingaram, murmuraram, mas o Senhor Jesus orou para que eles não fossem julgados. E assim na palavra de Atos, capítulo 7, em diante nós podemos ver, realmente o diácono Estevão também, foi pregar o evangelho fortemente, firme, mas as pessoas começaram a perseguir os judeus, fecharam os ouvidos. Cada um pegou a sua pedra para apedrejá-lo e matá-lo. Podemos ver o sangue que se derramou, a vida que ele perdeu, o sofrimento que ele passou ali. Estevão, ao morrer sendo apedrejado e sofrendo, o que ele pediu ao Senhor? Ele disse, Pai, realmente não faça cair o pecado deles sobre eles. Quem é que pode apontar o dedo para o Senhor Jesus? Quem é que pode falar que o amor não é assim? Realmente esse é o amor. Olhem só como é o amor. O Senhor Jesus ele morreu por nós. O amor do Senhor Jesus se manifestou e também esteve em Estevão. Então esse é o amor do Senhor Deus. Esse é o amor santo do Senhor Deus. O amor do Senhor Deus precisa se cumprir em nós. Cada momento que vai se passando, a personalidade do Senhor vai sendo formada em nós. Assim como o Senhor ele nos amou também, nós precisamos amar os irmãos e irmãs. Assim como o Senhor ele tem a misericórdia pelos espíritos, nós precisamos ter essa misericórdia. Este mundo também realmente que está perecendo. Vamos procurar a palavra de 1 João. Primeira epístola de João. Capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Versículo 9 a 11. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, e agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe onde quer, não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Se nós olharmos no Evangelho de João, podemos ver diversas partes que falam sobre o amor. Mas se olharmos aqui, realmente estar no meio
da luz. Aqueles que odeiam os irmãos. Estar no meio da luz. Como na palavra de 1 João, capítulo 2, versículo 5 também. Então, o Senhor Deus é luz e nele não há trevas. Quer dizer que nós temos essa comunhão com o Senhor, agora nós podemos viver com o Senhor. Então, o Senhor, ele é luz. Então, é por isso que ter essa comunhão com o Senhor, mas ainda querer viver no meio das trevas, como é que a luz e as trevas podem ter a comunhão? Então, como é que a luz e as trevas podem conviver? É impossível. O Senhor é a luz. E eu estava vivendo no meio das trevas. Mas dizer que eu tenho comunhão com o Senhor é mentira, não é mesmo? Então, na frente da luz não existe nada para esconder. Então, você andar no meio da luz. Então, realmente, problemas realmente são manifestos, erros são manifestos. São consertados ali onde é manifesto, quer dizer, na frente da luz. Então, na frente da luz é impossível você guardar. Então, é por isso que você dizer que tem comunhão com o Senhor, mas está indo para as trevas, ele é mentiroso. Quer dizer que é mentira essas palavras que ele fala, que ele diz que eles têm comunhão com o Senhor. Como na palavra de 1 João, capítulo 3, nós podemos ver que realmente essa comunhão do Senhor Deus é fazer com que isso tenha dentro deles, que é para estar junto com Cristo Jesus. Então nós podemos dizer que a comunhão, em inglês, é fellowship, quer dizer que é a união, a comunhão, nós usamos muito, quer dizer que nós temos algo assim bem realmente íntimo um do outro. Então, um único pai, irmão, irmã. Então, nós vivemos na mesma esperança, vivemos no mesmo objetivo de vida. Quer dizer que temos o mesmo destino. Quer dizer que temos essa comunhão com o Senhor. Então, desde o momento que nós recebemos a salvação, realmente nós estamos dentro do Evangelho. Desde o momento que estamos com a palavra. Então, nós temos essa comunhão. E isso realmente é muito bom para a nossa vida de fé. A vida de cristãos que receberam a salvação. Então não é para usar o seu próprio método, viver realmente achando que consegue viver uma vida tranquila para si mesmo. Então as pessoas que não receberam a salvação também, eles realmente tentam viver esforçados por si mesmos. Mas isso não tem o que? Relação com o Senhor Jesus. Então, a vida de um cristão que recebeu a salvação realmente quer dizer que na frente do Senhor Deus, na frente dos irmãos e irmãs, na frente do Espírito Santo que está ali na frente, ele está vendo uma vida de estar em comunhão com eles. Ele já disse que a nossa comunhão é com o Pai, com o Senhor Deus, e o seu Filho que foi enviado, o Senhor Jesus. Então quer dizer que é para nós estarmos junto com o Senhor Deus e o Senhor Jesus. Isso é amor santo. Se o Senhor ele não estiver conosco, não pode se tornar um amor santo. Então, dentro dessa comunhão, quer dizer que está dentro dessa união. Os irmãos e irmãs, há essa amizade que temos. E isso é amor do Senhor. Então, realmente, como é que nós podemos realmente pregar ou podemos fazer alguma coisa de especial com esse tempo que nós temos? Que olhem para o nosso pai, mãe, filho, filha, tio, tia, tudo nós recebemos ajuda deles. Mas após recebermos a salvação, nós vivemos sozinhos? Não. Nós temos nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação. E dentro desse meio nós podemos dizer que o Senhor ele está no meio de nós. Quer dizer que ele permite essa comunhão junto do Senhor. Então você estar dentro dessa comunhão quer dizer que você está dentro da luz. E é por isso que nós todos. Então uma pessoa que odeia as coisas deste mundo. Então agora não quer dizer que nós estejamos nas trevas. Mas é uma pessoa que não tem uma relação nenhuma com o Senhor Deus, não tem conexão com Deus.
As pessoas que amam o seu irmão, eles sentem dentro de si dizendo, nossa, que pedra bonita. Então, mas aquele que está na frente da luz, aquele que recebeu o cuidado do Espírito Santo. Então, os irmãos e irmãs, não é esse amor mundano, condicional, mas podemos dizer que é o amor santo preparado pelo Senhor. Então, a pessoa que tem essa comunhão com o Senhor, nós podemos dizer que eles são aqueles que vivem até o fim diante do Senhor. Então, mas no momento que você não tem essa comunhão do Senhor, Deus verdadeira, realmente é impossível ter o amor verdadeiro diante do Senhor. Então, é por isso que aquele que realmente age diante do Senhor Deus são aqueles que realmente recebem essa graça imensa diante do Senhor Deus. Porque dentro dele não existe o quê? Trevas. Então, dentro do Senhor Deus, dentro do homem, nessa relação, só existe a luz. Então, mas aquele que odeia esse irmão, realmente ele permanece no escuro. E depois, assim, ele vai andando uma vida totalmente desastrosa, porque as trevas cegaram os olhos dessa pessoa. Então, uma pessoa que não ama o irmão, quer dizer que ele odeia. Então, se você não ama, você vai tendo o quê? Realmente a raiva, vai odiando, vai começando a enxergar defeitos um no outro. O próprio Senhor Jesus já havia dito. Então ele disse, realmente tem uma trave no seu olho. Mas vai olhar para o ceitil, para o olho do irmão e dizendo para tirá-lo? Não. Hipócrita, primeiro tire a trave do seu olho. Para que assim, realmente possa tirar o ceitil que está nos olhos do irmão. Então, no olho dele tem um pecado desse tamanho, de uma realmente tão grande, mas como é que você vai ficar olhando para o pecado dos outros? Tem que olhar para o seu próprio. Vai ficar assim, só fechando os olhos assim e ficar observando para os outros? Não pode ser assim. Então as pessoas não olham para suas fraquezas, mas gostam de olhar para a dos outros. Então nós podemos ver como isso que é uma pessoa hipócrita. É uma pessoa que está confundindo as coisas. Então aquele que odeia o Senhor, então aquele que está realmente odiando os irmãos. Isso quer dizer que ele não tem o que? Comunhão, quer dizer que ele está andando nas trevas. Então quando você anda nas trevas, quer dizer que ele vai por um lugar que ele não sabe onde é o caminho, ele não sabe para onde ir. É uma pessoa que está ali perambulando nas trevas. Então essas trevas cegaram-lhe os olhos. Então nós agora precisamos pensar nessa palavra de forma bem séria. Então realmente, será que nós todos recebemos esse amor do Senhor Deus? Realmente esse amor tão grandioso que é dentro desse mandamento do Senhor dizendo para nós nos amamos. Quando nós vivemos ali dentro, nós podemos dizer que realmente existe esse amor do Senhor, grandioso para nossas vidas. Então isso é você agir no meio da luz. E se você permanecer nas trevas, então você receber a salvação, a vida de fé, não conseguir ser como a pessoa de uma pessoa que recebeu a salvação, quer dizer que ele está vivendo aqui uma vida realmente em trevas. Então realmente nós precisamos viver conforme o Senhor, porque nele não há o que? Imperfeição, não existe trevas nenhuma. Então o Senhor Jesus, que é riquíssimo em misericórdia, realmente ele primeiro descobriu o nosso pecado, o nosso erro, e ele pagou através do Senhor Jesus. Nós temos recebido a salvação, quer dizer que nós compreendemos esse amor do Senhor. Quando nós compreendemos esse amor do Senhor Deus, quer dizer que foi pela compreensão, foi pela fé. E após termos recebido a salvação, a nossa vida de fé restante é uma vida onde nós estamos vivendo uma vivência para podermos aplicar essa vida de fé. Toda a oração, toda a vida é algo que nós estamos somente em oração. Então agora nesse presente momento também,
Realmente que nós não nos esqueçamos, mas possamos viver orando diante do Senhor. Então nós podemos ver que esse amor do Senhor Deus não foi utilizado o amor mundano, carnal, o meu amor, mas é um amor que nós recebemos do Senhor Deus, que nós usamos para amar os irmãos e irmãs. Então nós agora temos a misericórdia para as pessoas que não receberam a salvação. Então vamos procurar 1 João, capítulo 3, versículo 14. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 14. Versículo 14 e 15, vamos ler. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então, agora realmente está falando de forma mais detalhada, de forma mais séria. Nós amamos os irmãos, quer dizer que nós agora fomos transportados da morte para a vida, quer dizer que não está dizendo que nós amamos, é por isso que fomos salvos. Então o Senhor ele disse que todo aquele que realmente crê não perece, mas tem a vida eterna, passa da morte para a vida. Quer dizer que ao ouvir a palavra do Senhor Deus, ao crer e compreender, obteve a vida eterna, agora passou da morte para a vida. Mas, realmente nós amamos os irmãos, quer dizer que agora passamos da morte para a vida. Então olhe só isso, não é bem diferente, ó. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Por quê? Amamos aos irmãos. Então isso quer dizer que é a manifestação, é o resultado. Quando nós amamos o Senhor Deus, nós obedecemos a palavra do Senhor Deus. Quando amamos a palavra de Deus, podemos amar os irmãos e irmãs. Quando obedecemos essa palavra de Deus. Então, uma pessoa que compreendeu esse amor do Senhor Deus, existe esse discernimento, essa diferença. É totalmente diferente. Então, a diferença entre o vivo e o morto. Então, agora, realmente sabendo que passou da morte para a vida, e essa é agora a testificação de que recebeu a salvação. Que agora não permanece mais na morte. Então, quer dizer que agora as pessoas que receberam a salvação agora não permanecem na morte. Então, se alguém ainda permanece na morte, quer dizer que tem algo de errado. Então, ele precisa falar, nossa, eu passei da morte para a vida, eu recebi a salvação. E agora eu tenho comunhão com o Senhor Deus. Agora eu estou vivendo no meio da luz. Vão falando, mas não amam o irmão? Então, isso está errado. Isso é uma confusão, isso é mentira. Não, porque todo aquele que odeia seu irmão é homicida. Vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Quer dizer que ele não ama. E além de não amar, ele odeia. Então, tem os irmãos e irmãs dentro da igreja que precisam amar, que precisam estar juntos, mas não sei como é que eles se odeiam tanto. Brigam. Ele fala, nossa, o irmão, a irmã, fulano de tal, eu odeio e não sei o que, e vão falando mal. Tem pessoas que são assim. Aqui não tem? Então, se tiverem esse coração, precisam pensar profundamente para ver se está correto. Não nos falta muito, ainda nós somos fracos, mas o Senhor, Ele nos amou. Então, nós estamos olhando para as imperfeições dos outros, estamos ali odiando, estamos querendo brigar. Então, tem outros momentos que agora querem o quê? Dar um soco no irmão. Então vão brigando, discutindo. Como é que pode ser desse jeito? Então não podem ser assim. Então todo aquele que odeia seu irmão, a vida eterna não permanece nele. Então quem odeia o irmão? Então ele está na morte. É uma pessoa que permanece na morte, não permanece no Senhor. Então isso é a evidência de que não recebeu a salvação. Nós temos recebido a salvação
Isso não é teoria, é algo verdadeiro. Quer dizer que nós recebemos a salvação, quer dizer que precisa se manifestado essa evidência. Se nós estamos em comunhão com o Senhor Deus, nós precisamos nos manifestar em amor. Então nós compreendemos esse amor do Senhor Deus para conosco. Então, assim como o Pai me amou, realmente o Senhor ele já disse, eu os amei a vós, então permaneceis no meu amor. Então esse é o mandamento do Senhor. Nós podemos dizer que isso é um problema muito, muito importante. Então não é só por palavras, está presa, impregnada na boca, dizendo, vamos estar em comunhão, vamos nos amar. Mas precisa ser o quê? Em verdade. Porque onde há vida, existe amor. Onde existe o amor, existe vida. Onde não existe amor, só existe morte, ódio, discussão. Vamos colocar 1 João, capítulo 3, versículo 16. Versículo 16. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler todos juntos. Conhecemos o amor nisto, e ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, primeiro, se olharmos aqui, então, que ele deu a sua vida por nós. Então, o Senhor, para nos salvar, primeiramente lá nos altos céus, nos ares, ele veio para este mundo, realmente tão baixo, nasceu de uma virgem, um filho de um carpinteiro, passou por toda a vergonha, dores, dificuldades que o ser humano pode passar neste mundo. Então, o Senhor Jesus, ele morreu por pecadores como nós, deu a sua vida por nós. Mas conhecemos o amor nisto, é por isso que nós conhecemos esse amor. Nós conhecemos o amor nisso. Por todo esse processo, recebemos a salvação. Nós temos recebido a salvação, quer dizer que é somente o amor completo do Senhor Deus. Não existe nada, algo que seja próprio meu. Então, nós conhecemos o amor nisso, quer dizer que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O Senhor, ele nos conheceu. Ele, para manifestar esse amor, ele se entregou por nós. Da mesma maneira, nós precisamos entregar a nossa vida. Nós devemos. Quer dizer que é algo claro, algo lógico a ser feito. Vocês se lembram muito bem dessa palavra, não é? Então, que Deus amou o mundo. O Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para a morte de cruz. Então, na palavra de João, capítulo 3, versículo 16, olhem, 1 João, capítulo 3, versículo 16 também, olha só. São todos capítulos e versículos iguais que falam desse amor. Então nós podemos ver que realmente nós conhecemos, esse é o resultado do amor que nós recebemos do Senhor. Então, seja pelos irmãos, nós entregamos a nossa vida, isso é algo lógico a ser feito. Então, quanto que você ama o irmão? Então, por aqueles que nós amamos, você precisa se sacrificar. Seja o seu tempo, seja os seus bens, a minha liberdade, a minha vida também preciso entregar. É por isso que se eu amo o Senhor, eu amo a igreja. Para salvar o espírito perdido, eu preciso entregar a minha vida. Então, realmente, na frente dos irmãos e irmãs, isso é algo lógico a ser feito. Então, se nós olharmos para os irmãos e irmãs, realmente nós precisamos entregar. Nós devemos dar a vida pelos irmãos. É algo lógico. Assim como o galo que canta pela manhã. Então, é normal. Olha o cachorro. Mamã, mamã. Imagine.
Imagine um galo falando au, 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 au. Não faz sentido. Isso é o quê? Um galo ou um cachorro? Não tem como saber, né? O normal, ele está cantando como um galo. Então nós olhamos para uma pessoa que recebeu a salvação, recebeu o amor de Deus. Então quer dizer que se nós amamos, nós podemos permitir esse amor do Senhor Deus, porque nós recebemos o amor do Senhor Deus, então amamos os irmãos. Isso é algo lógico a acontecer. Isso não é algo especial, isso é algo lógico a acontecer. Isso é algo normal. O que vocês pensam sobre isso? Versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Então, pelos irmãos e irmãs, claro que existe a vida da nossa carne, como na palavra de João, capítulo 15, o Senhor Jesus, ele disse realmente alguém que dá a vida pelo próximo, realmente é o seu amigo, realmente não existe nenhum amor maior do que esse. Então, aquele que morre realmente por mim é aquele que é o meu amigo. Então, realmente, você dar a vida, isso é algo inacreditável. Pensa bem, não existe nenhum amor maior do que você dar a sua vida pelo outro. O Senhor Jesus, ele salvou pecadores como nós e nos considerou como seus amigos, e agora ele está dizendo: você consegue dar a sua vida por mim? Então, se vocês fizerem como eu ordeno, serão meus amigos, como eu os mandar. Então, realmente guardarão os meus mandamentos. Então, eu, como vos amei e dei a minha vida por vós, vós também deveis dar a vida pelos irmãos. Então, diante dos irmãos e irmãs que receberam a salvação diante do Senhor. Então, realmente, nós recebemos a salvação. Quer dizer que conseguimos amigos. Então, que ultrapassa todas as condições mundanas, humanas, nós amamos. Porque o Senhor, ele deu a sua vida por nós. O nosso tempo precisa ser sacrificado, os meus bens precisam ser sacrificados. Pelo próximo, eu preciso desistir de mim mesmo. Eu preciso saber negar a mim mesmo. Porque isso é o amor. O amor não busca o que é o seu próprio proveito. Tá, as pessoas elas gostam o quê? De compartilhar, não é individualista. O amor não deseja receber, o amor gosta de dar. Então, mas esses bens do mundo, você vendo a pobreza do irmão. Vamos pensar, você tem as riquezas deste mundo, você tem os bens deste mundo. O irmão agora está passando pelas dificuldades. Tem um irmão, uma irmã passando pelas dificuldades. Se você está vendo, você tem o coração de querer ajudá-lo, não é mesmo? Então, mas se você impedir nisso, como é que você vai impedir? O que impede de você ajudá-lo? É o seu coração de cobiça? É o seu coração frio? Tem o coração de querer ajudar. Você fala, nossa, ele tá difícil, eu queria ajudar. Nossa, ele está passando por essa tribulação, eu queria ajudar. Então, mas se olharmos a palavra de Provérbios, realmente ele diz, se você tem a capacidade de ajudar, não poupe as suas riquezas. Não poupe os seus bens. Então, o que te impede de querer ajudar? É a sua própria carne. Então, realmente, nós obedecemos a palavra do Senhor Deus, nós temos esse sacrifício, mas a carne não gosta disso. A carne não gosta. Você tem o coração de querer fazer alguma coisa pelo Senhor, mas a carne é fria para com isso. Tem pessoas que dão muito dinheiro pela missão mundial. Não é porque ela é rica. Então, quando eu olhei para a casa de um irmão, realmente ele deu toda a sua vida, toda a sua herança ali, para salvar um outro espírito. Então, lá do exterior também vem dízimos, realmente para que possamos utilizar pela missão mundial. Mesmo que não seja grande, a oferta é pequena, mas ao meu ver é o que é grande, é muito grande. Ao ver o Senhor Deus, como realmente é precioso. Então nós temos esses irmãos e irmãs, sim.
Então existe essa dificuldade, eu ir com a missão, mesmo que eu não consiga dar a minha vida, pelo menos eu quero ofertar o quê? Com bens. Isso também é possível. Eu quero enviar outros missionários no meu lugar. Se não tivermos pessoas assim, como é que nós podemos pregar o evangelho em 82 países diferentes? Mais de 7.000 igrejas que nós temos. Realmente, igrejas no exterior que são pobres, como é que pode pregar o evangelho sem sacrifício? Como é que podemos enviar missionários? Então, nós enviamos missionários para pregar o evangelho. Vocês sabem quanto sacrifício é necessário ali? É surpreendente quando nós olhamos isso. Então, nós podemos ver o sacrifício dos irmãos e irmãs, dos santos. E é por isso que no momento que você impede esse coração de querer ajudar, como é que Deus, o amor de Deus, pode permanecer nele? Se for o que? Mesquinho, mesco, querendo não ajudar, fica segurando, tem o coração de querer ajudar, mas o coração fica travado. Então pense bem para os irmãos e irmãs. Seja no trabalho, seja nos seus negócios, seja no seu trabalho. Então, o objetivo é para o Senhor. Qual é o objetivo real do Senhor? É pregar o Evangelho. O primeiro objetivo é pregar o Evangelho, é salvar outro espírito. Isso é prioridade. E depois, você ajudar o irmão necessitado. Como na palavra de Gálatas, capítulo 6. Realmente, enquanto você tiver a oportunidade, você precisa fazer as boas obras. Precisa ajudar. Ajudar os irmãos e irmãs na dificuldade. Isso é prioridade também. Então, uma coisa que realmente eu peço desculpas. Tem muitas pessoas pobres no mundo, não é? Tem pessoas pobres, dificuldade. Eles estão esperando por ajuda. Mas, qual é a prioridade aqui? A prioridade são os irmãos e irmãs que receberam a salvação primeiro. Então, é por isso que demora, é difícil chegar até aquelas pessoas necessitadas no mundo. Então, primeiro é salvar os espíritos. Depois, ajudar os irmãos e irmãs, os irmãos e irmãs que são pobres, necessitados. E terceiro, é ajudar aquelas pessoas que ainda não receberam a salvação, que estão realmente passando dificuldade neste mundo. Então, essa seria uma prioridade. Mas no momento que você fica impedindo, você tem o coração mesquinho de ficar querendo segurar isso, o amor se apaga. Você vai enganando a sua própria consciência. Vai enganando, o que acontece? A consciência entra em coma, você já nem mais sente mais nada, você continua pecando sem parar. Pensem bem. Se você tem o coração de querer amar, você precisa amar, mas se você tiver esse coração mesquinho, não tem como. Pense bem, não existe ninguém no mundo que consegue fazer tudo o que ele quer, ainda sobra e pode ajudar. Não existe, isso não acontece no mundo. Você o que? Sacrifica na parte que eu poderia usar, vou ver uma vida um pouco mais pobre dessa vez. Por quê? Eu quero ajudar quem está necessitado. Eu quero me sacrificar pelo próximo. Então quer dizer que dessa maneira, o amor ele vai crescendo. Então, porque se no momento que você restringe, cada momento ele vai diminuindo. Vamos ver versículo 18, vamos ler todos juntos. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Amar por palavra e por língua, isso não é um amor verdadeiro. Precisa ter a obra e a verdade. A obra e a verdade. O amor. Quando nós pegamos... tem uma água empoçada. Se você não tirar a água empoçada dali, a água vai apodrecer. Vai ficar suja, não é? Versículo 19. E nisto conhecemos que somos da verdade. E diante dele estaremos seguros em nossos corações. Então nós amamos o Senhor Deus, amamos os irmãos e irmãs. Nós sacrificamos a nós mesmos pelos nossos irmãos e irmãs. Então, a nossa vida, a nossa liberdade, quando nós sacrificamos para o Senhor, então nós precisamos saber
que realmente estamos na verdade. E assim, já que nós somos da verdade, nós podemos ter o quê? Estamos seguros em nossos corações. O coração mesquinho, o coração vai desaparecendo e vai vindo o quê? O coração de sacrificar. Mas pense bem, se você ficar impedindo tudo isso, vai vivendo com esse coração mesquinho, não tem como ser firme, não tem como ser seguro no Senhor. E é por isso que você aplicar, quer dizer, que você praticar esse amor. O amor precisa ser praticado. Capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então ele fala, amados, amemo-nos uns aos outros. Amados. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 também. Então, irmãos que foram amados pelo Senhor. Então, irmãos que receberam o amor do Senhor Deus. Ele fala, ó, amados. Então, nós que recebemos a salvação somos amados. Somos aqueles que somos irmãos e irmãs dentro do Senhor. Nós temos um corpo, uma só união, irmãos e amigos. Nós formamos um só corpo, uma só igreja. Então nós temos um único coração, unidos. E isso não é somente por palavras. Então precisamos amar-nos uns aos outros. O amor é de Deus. É por isso que todo aquele que ama é nascido de Deus. Então realmente nós, quando entramos dentro desse amor do Senhor, nós sabemos, nós sentimos. Então nós estamos vivendo, nadando dentro desse amor do Senhor. Amados, amemos-nos nós outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Deus é amor. E é por isso, versículo 10. Então, 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, não que nós tenhamos amado a Deus. Eu não fui e amei a Deus primeiro. Eu não sou uma pessoa capaz de amar a Deus primeiro. Por conta do pecado, nós estávamos longe do Senhor Deus, nós estávamos perdidos, pelas nossas obras malignas éramos inimigos. Como é que essa pessoa pode amar a Deus? Não tem como. O Senhor Deus que nos amou primeiro. O Senhor, Ele se entregou como propiciação pelos nossos pecados, entregou o seu Filho. Então pensem bem, uma pessoa que era inimiga do Senhor, agora ele tem o que? Uma reconciliação, ele está unido com o Senhor. Então agora nós, que éramos inimigos, pelo sangue do Senhor Jesus, agora fomos reconciliados com Deus. Então o Senhor, Ele enviou o seu Filho para nós. Então o Senhor, Ele nos amou dessa maneira. Então, Ele nos amou de tal maneira. Também, versículo 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ele repete continuamente dizendo que precisamos amar uns aos outros. Então, leiam bastante a primeira epístola de João e pensem profundamente nessa palavra. Quanto mais nós aprendemos essa palavra dentro da nossa vivência, dentro do nosso coração, e ele vai sendo praticado, nós precisamos pôr em prática para que possamos enriquecer o amor de Deus em nós. Então, olhamos versículo 12.
Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros. Onde que o Senhor Deus está? Ele está em nós. Então o Senhor, Ele está no meio de nossos irmãos e irmãs. Então quando nós nos amamos, o Senhor está no nosso meio. Então quando nós amamos o Senhor Ele está conosco. Este amor não é um amor humano. O amor humano é muito inseguro, é mutável. Ama-se hoje, odeia-se amanhã. As pessoas no mundo são assim, podem trair esse amor. Mas o amor de Deus é perfeito, é um amor eterno, é um amor santo. Então é por isso que permanecer nesse amor é permanecer no Senhor. Quando nós amamos os irmãos e irmãs, estamos vivendo dentro desse amor diante do Senhor Deus, nós precisamos estar junto com o Senhor Deus. Então nós somos pessoas que agora foi derramado o amor do Senhor Deus em nós. Então agora nós todos vivemos dentro desse amor onde o Senhor Ele habita. Os irmãos e irmãs que estão realmente todos juntos cumprindo esse amor do Senhor Deus dentro da nossa vida. Um homem e uma mulher. Ao se amarem, eles se unem. Então agora eles têm o mesmo destino, a mesma vida. Cada momento mais, esse amor ele vai amadurecendo. Porque podem passar pelo mesmo sofrimento, estarem juntos no mesmo sacrifício. Então é um amor para o Senhor. Cada momento mais nós podemos ver que é um amor que vai se cumprindo no Senhor. Quer dizer que cada momento mais nós podemos ter esse amor como o do Senhor. Assim como na palavra de Efésios, capítulo 2, realmente já disse que nós não somos mais forasteiros. Então, tem pessoas que numa loja eles falam assim, pessoas estranhas não podem vir. Ele fala, pessoas que não forem, por exemplo, staff only, né? Falando que somente staff pode entrar ali. Então, realmente nós não podemos entrar ali. Não, assim que não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos, da família de Deus. Agora não somos o quê? Pessoas o quê? Família de Deus. Podemos entrar sim. Não somos família de Deus? Nós temos um único Pai, nós temos os irmãos e irmãs unidos. Somos pessoas que iremos viver no reino de Deus eternamente. Nós somos pessoas que iremos viver todos juntos. Para vivermos juntos nos céus, nós precisamos viver juntos nessa terra também. Nós somos pessoas que iremos viver eternamente com o Senhor, servindo ao Senhor lá nos céus, em glória, na paz, usufruindo da glória do Senhor Deus. Será que não vamos conseguir viver nessa terra juntos? Então, assim como nós iremos viver no reino dos céus, mesmo que não tenhamos a mesma paz, a mesma glória, nós temos esse amor que precisa se cumprindo em nós enquanto vivemos essa terra. Precisamos aprender a convivermos. Os nossos irmãos e irmãs, quando nós vemos eles se amando, realmente podemos sentir, olhem para a comunhão dos nossos irmãos. Realmente se amam cada momento mais. Então, o amor do Senhor Deus, ele vai se amadurecendo. Como na palavra de 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo também já disse. Então, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O apóstolo Paulo ele se refere a si mesmo no versículo 11.
Ele diz que ele havia um momento quando ele era criança também. Ele falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas chegou a ser homem. O que é ser homem? O que é ser maduro? O que é ser crescido? É dentro do Senhor. Então, essa pessoa, como ele amou o Senhor Deus, como ele amou os irmãos e irmãs, como ele seguiu a palavra do Senhor Deus para amar. Quando nós olhamos para isso, podemos ver como essa pessoa ela é madura. É por isso que o apóstolo Paulo disse que agora cheguei a ser homem. É por isso que ele fala, acabei com as coisas de menino. Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar a palavra de Efésios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 15. Efésios, capítulo 4, versículo 15. Vamos ler todos juntos. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, em verdade, nós precisamos aqui seguindo a verdade em amor. Dentro do amor é o que é verdadeiro, não existe mentira. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Que isso aqui precisamos crescer até chegarmos até esta estatura de Cristo. Precisamos ir nos parecendo com Cristo. Cada momento mais, o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa vivência precisa parecer com o Senhor. Então, o Senhor ele já disse, realmente todos aqueles que dizem que permanecem no Senhor, ele também praticam as mesmas obras que o Senhor. Então, cada momento mais precisa ir crescendo dentro do amor. Quer dizer que isso é ir se parecendo com o Senhor. Então, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos o que? Os membros. Os membros seguem a vontade da cabeça. Se a cabeça fala, vamos para lá, nós falamos, sim, vamos, vai para lá e vai para lá. O que acontece se não faz conforme a vontade da cabeça? Uma pessoa que cresceu na vida de fé, realmente precisa cada momento mais se parecer com o Senhor. Crescer, precisa agir, praticar como o Senhor. Cada momento mais. E assim, por fim, até o nosso corpo será transformado em um corpo glorioso como o do Senhor. Cada momento mais precisamos nos parecer com o Senhor. É por isso que em Gálatas capítulo 4, versículo 9, também ele disse, realmente até que nós possamos ser formados à estatura de Cristo em nós, ele vai sentir as dores de parto. Então quer dizer que a personalidade de Cristo precisa se formar em nós. É por isso que cada momento mais nós precisamos nos formar dentro de nós. Como na palavra de 1 Pedro, capítulo 4, ele disse, mas sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. Ele fala, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, olhem só, neste último tempo que nós temos, é a palavra, essa é uma das palavras mais necessárias para nós. Olhem para os lados, aos arredores, olhem para este mundo. Será que esse mundo vai durar para sempre? Este mundo que nós estamos vivendo agora não é o mundo para a eternidade. Então, quando o tempo determinado pelo Senhor Deus preencher, vai acabar. Quer dizer que o fim vai chegar. Então, olhem só para este mundo. A Bíblia já foi traduzida para mais de 3.000 idiomas diferentes. Nós estamos aqui no mais leste, extremo leste, e o Evangelho chegou até a nós. Todos os sinais sobre o fim dos tempos já se cumpriram em nós. O que o Senhor Jesus havia dito já se cumpriu. Não precisa mais nada extra, já foi cumprido. Olhem só para as catástrofes naturais. Os sinais. Olhem só para a ciência. A ciência moderna está indo para o fim. Toda a teorias, a cultura, a ciência, o entretenimento vai se desenvolvendo e o pecado vai se preenchendo. O que vai restar? Somente o juízo de Deus. Então nós podemos ver que realmente existe esse fim do Senhor Deus. A Rússia só está esperando por um momento para
acontecer a última guerra. Olhem para a Coreia do Norte dizendo que a qualquer momento querem causar uma guerra, explodir tudo. Então, mesmo que nós olhemos para o nosso redor, este mundo não existe esperanças. Então, o fim de toda a criação está perto. Nós precisamos estar o quê? Sóbrios. Quanto mais vai chegando perto do fim, as pessoas não estão sóbrias, estão embriagadas, estão doidas. Doidas pelo dinheiro, doidas pela honra, doidas nas relações sexuais. As pessoas estão doidas pelas coisas do mundo. Não precisa acordar. Então precisa acordar, vigiar. Então, os cristãos, os únicos que podem estar vigilantes, sóbrios, são os cristãos. Ele fala, sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigiai. Precisa estar o quê? Sempre acordado. Precisa sempre vigiar em oração. Aprendendo a palavra do Senhor Deus, sempre terá essa vivência de obedecer diante do Senhor Deus. E é por isso que diante do Senhor Deus, para que nós possamos estar diante dele, na sua vinda, em todo o seu esforço, em toda a dedicação, nós precisamos ter o quê? Tende ardente amor um para com os outros. Se olharmos em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus também, quando ele estava falando sobre os últimos sinais, ele disse que realmente a iniquidade se multiplicará e o amor de muitos esfriará. O amor entre o homem e a mulher vai se esfriar? Olhem para as pessoas do mundo. Antes, as pessoas nos Estados Unidos, eles diziam que 3 se casavam e 2 se divorciam. Então, mas agora, hoje em dia, nos Estados Unidos, eu acredito que praticamente casam e divorciam. Quase todos os casais. Olhem só, olhem na Coreia do Sul também. Olhem a relação entre os pais, os filhos. Não é mais a mesma relação de antes. Entre amigos, gostam de trair um ao outro, só gostam de utilizar a vida do outro. E é por isso que em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 também, ele diz, sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, que haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que os amigos de Deus. Olhem só, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então, eles vivem totalmente no individualismo. Isso não é amor. Então, este mundo realmente é um mundo realmente bem feroz. É um mundo difícil de entendermos. Mais do que qualquer coisa, nós precisamos viver o quê? Em esforço, nós não podemos nos parecer com o mundo. Então, nós não devemos amar e odiar nossos irmãos. Nós precisamos amar. O Senhor, Ele nos amou, perdoou todos os nossos pecados. Ainda eu sou faltoso, eu ainda sou fraco, mas eu estou odiando os irmãos. Por que eu estou agindo de qualquer jeito para contra o outro irmão? Não pode ser assim. Então, realmente, nós precisamos amar uns aos outros. Assim como o Senhor, Ele nos amou. Então, através desse amor do Senhor, realmente nós precisamos cada momento mais nos parecermos com o Senhor, para que os irmãos e irmãs possam viver no amor do Senhor. Para que nenhum realmente pereça, fique para trás. Então os irmãos precisam me segurar, eu preciso segurar os irmãos também. Até que nós estejamos diante do Senhor Deus. Então esse amor santo do Senhor, estamos realmente praticando esse amor, cada momento mais.
perto do Senhor para nos parecermos com o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Nós todos que antes vivíamos no meio do pecado, longe do Senhor Deus, recebemos a misericórdia do Senhor. E o Senhor, através do seu sangue precioso, realmente nos salvou e nos permitiu para que pudéssemos ser considerados como seus filhos. Nos protegeu para que pudéssemos entrar no seu reino. Agradecemos pelo cuidado e condução. Senhor, nós todos que recebemos esse amor do Senhor, agora verdadeiramente amamos o Senhor, obedecemos ao Senhor. Nós desejamos amar os irmãos e irmãs, desejamos sustentar uns aos outros para que nenhum de nós desfaleça. Senhor, que nós todos, em nossa vivência, em nosso coração, possamos nos parecer com o Senhor, para que possamos viver uma vida agradável, maravilhosa diante do Senhor Deus, para frutificarmos. E nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.